muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer por terem aceito este convite de fazer parte deste momento das Jornadas do Desporto. Este momento denomina-se por Dentro da Visão e vamos falar de um tópico que infelizmente afeta vários atletas, que é uma visão desportiva. Vou então passar por apresentar as pessoas que fazem parte deste painel. Vou iniciar pelo Dr. Pedro Pinho. É licenciado em Fisioterapia pela Universidade de Fernando Pessoa em 2010. Especializou-se depois em reabilitação em desporto, também na Universidade de Fernando Pessoa em 2012 e depois mais tarde em Fisioterapia no desporto pela CESP em 2019. Atualmente é o fisioterapeuta da equipa sénior de futebol do Beira-Mar. O Pedro Soares é jogador profissional de futebol da equipa sénior do Beira-Mar. Durante todo o seu percurso representou vários clubes, entre eles o Boa Vista, o Lusitânia de Lourosa, Maia ou o Arouca. Por fim, o Rui Santana. O Rui Santana divide a sua vida entre o estudo e o futebol. Está neste momento a terminar a licenciatura em Administração Pública na Universidade de Aveiro e já na equipa sénior da Juve Force. Passou por várias equipas, como o Tabueira, o Beira-Mar ou o Rafaina de Nazaré. Assim sendo, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito este convite. E então, se calhar, sugeria começarmos pelo Rui Pedro e pelo Pedro, visto que vocês tiveram uma lesão, sendo o Rui já voltou a jogar e o Pedro está neste momento ainda uma sua lesão em fase de recuperação. Assim sendo, eu pedi aos dois para se pudessem falar um pouco da vossa lesão, como é que surgiu, da gravidade, se puderem dar-nos um pouco essa visão. Começava pelo Pedro. Sim. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder participar neste tipo de colóquios, trocas de opiniões, que é sempre pertinente para podermos perceber e para podermos dar o máximo de informação a quem possa vir a ter situações similares à nossa e que vos possa também ajudar a ter o melhor conteúdo possível para poder dar a quem o merecer. A minha lesão, eu tive uma fratura de perónio no dia 9 de outubro, uma situação que, a meu ver, e já tive a oportunidade de comentar isso com o Pedro Pinho, acho que é uma situação que não advém de nenhuma falta de preparação a nível muscular, nenhuma má predisposição para estar na competição, mas foi uma situação muito banal. Eu sou guarda-redes e uma defesa como milhares que faço durante todos os treinos ao longo da minha carreira, um movimento de contrapé, o pé ficou preso no relvado, fez um movimento de rotação interna, então eu fiquei com o peso do corpo em cima da perna direita. E ao fazer isso, ao tentar fazer um movimento da defesa, o osso cedeu, como o pé ficou preso e ficou ali, pronto. Eu mesmo na altura de tentar fazer a defesa, senti ali um estalozinho, e isso deixou-me bastante assustado. Na altura até os companheiros até pensavam que eu estava um bocadinho na brincadeira, porque estávamos ali numa competição entre avançados e guarda-redes e pronto. E eu, como tive uma reação muito espontânea de sair da baliza quase a correr, foi uma situação que até pensavam que eu estava na brincadeira. Infelizmente, depois, após uma ressonância magnética no próprio dia, verificou-se a fratura do perónio e pronto, fui operado cerca de uma semana e meia depois do dia. Fui operado no dia 19 e estou neste momento com um mês e uma semana mais ou menos de recuperação, um mês e 10 dias, sendo que neste tipo de lesão, em conjugação com o doutor que me operou e com a equipe médica do Beira-Mar, esfiada pelo Pedro Pinho, e também que estou a ser acompanhado numa outra clínica através do seguro, de maneira a que neste tipo de lesão haja uma maior frequência e uma recuperação dita o mais rapidamente possível. Estaremos a falar, se calhar, entre 6 a 8 semanas após o término, após a data da operação, sendo que, obviamente, que acredito que a consolidação do osso, ela está a ocorrer bem, mas deverá ser dentro mais ou menos deste timing, sem forçar nada, mas que felizmente as coisas estão a correr muito bem com a ajuda de todos os profissionais que tenho tido ao meu alcance. Perfeito. Rui, se quiseres agora dar a tua visão, por favor. Olá, então, boa tarde a todos. Agradecer também ao Diogo e ao NEAP por esta oportunidade de poder falar sobre a minha lesão, que afeta tantos outros jogadores. Eu tive uma lesão no dia 17 de março de 2019, uma ruptura de ligamento cruzado anterior.
tinha acabado de entrar no jogo, estava no jogo há meio minuto, vou ao choque com o adversário, com o taco de ombro, ganho o contacto e quando estou a colocar o pé no chão para me virar para ficar de frente para a bola, senti o joelho, ouvi um estalo, atirei-me para o chão, dor como eu nunca tinha tido a jogar futebol e pronto, e depois fui para o hospital. Entretanto, fiz a ressonância, deu ruptura de ligamento cruzado parcial, mas quase total, quase completo. Estive a fazer o tratamento lá na clínica, acho que era o tratamento conservador, mas entretanto depois o prognóstico do médico foi mesmo a operar porque não tinha muita estabilidade, a fazer exercícios sentia ali quebra no joelho e o melhor foi mesmo a operação. Depois da operação foi a recuperação normal, ainda demorei a ser operado, lesionei-me dia 7 de março, 17 de março só fui operado no dia 21 de agosto, por causa de protocolos seguros e como pronto, jogador amador não conseguiu ser mais rápido, então depois pronto, foi a operação e a recuperação. Então, o Dr. Pedro Pinho foi o doutor que teve sempre ao vosso lado ao longo da lesão, então iria pedir, por favor, se pudesse explicar as etapas as etapas que um atleta passa para poder voltar, seria dar um aspecto mais técnico, seria muito bom. Ok. Primeiro agradecer o teu convite, Diogo, e depois corrigir-te, porque eu não sou doutor, sou apenas fisioterapeuta e tenho de ser um fisioterapeuta. O doutoramento fica para daqui a uns anos. Pronto. Mas isso ainda vai a tempo. Eu nem gosto desses doutores para aqui e para lá, sou fisioterapeuta e tento desempenhar bem o meu papel. Ok, então, peço desculpa. Não, estamos tranquilos, é só para mais informais. A questão, olha, o Rui, se calhar é a lesão que se fala mais do que é a lesão do cruzado, ligamento cruzado anterior. Primeiro tem que se fazer, por exemplo, no caso do Rui, tentaram, na altura, se não estou em erro, tentaram fazer de uma forma conservadora, porque também tem que se saber gerir o nível do tipo de desporto que faz, se é profissional, se é amador, ou seja, tem que se tentar, na minha opinião, bem, sempre que for possível, evitar um tratamento mais invasivo, que neste caso acaba por ser a cirurgia. E no caso do Rui, bem, tentou-se fazer de uma forma conservadora o tratamento, o que não se conseguiu dessa forma resolver o problema, e então partiu-se para a cirurgia. Isso acho que já é um bom ponto de partida. Até porque, por exemplo, no caso do Rui, o facto de ele ter feito um tratamento conservador deu-lhe mais garantias que depois da cirurgia as coisas corressem da melhor forma, porque teve tempo para voltar a ganhar os índices de força, de mobilidade, ganhar confiança, e também lhe permitiu uma coisa muito importante, que foi, ele depois de ser operado, ele já sabia mais ou menos o que ia contar. Isso para já é fundamental. Uma das etapas, por exemplo, na recuperação do ligamento cruzado anterior, é a parte pré-operatória, ou seja, imagina que um de nós tem uma lesão hoje, e o importante não é marcar logo a cirurgia. O importante é fazer um bom diagnóstico, saber, por exemplo, temos uma ruptura do total do cruzado e os médicos, em consonância, dizem que a melhor opção é ser operado. Então, não é marcar logo a cirurgia. Primeiro tem que se fazer uma reabilitação, não é? Para quê? Para diminuir o edema, para voltares a ganhar mobilidade no teu joelho, ganhares confiança, ganhares controle motor e ganhares índices de força mais ou menos normais antes da lesão. Para quê? Para depois de seres operado, e apesar de haver uma atrofia muscular, perca de controle motor, como é óbvio, os ganhos vão ser mais efetivos para quem fez esse tipo de recuperação. E o que se vê muitas vezes é os atletas e as pessoas, porque também se calhar até se lesionam mais pessoas a brincar com os amigos, a jogar com os amigos, do que propriamente os jogadores profissionais, porque não estão preparados para a tarefa que estão a executar. E depois não são bem encaminhados, ou seja, preocupam-se muito em marcar a cirurgia muitas vezes é marcada para daqui a 1-2 meses, e durante esses 2 meses as pessoas, como têm dores, não fazem praticamente nada. Ou seja, vai haver um processo muito grande de atrofia muscular, de perca de controle motor, o que vai prejudicar em muito a reabilitação pós-cirurgia. Depois as etapas são simples, quer dizer, tu és operado ao cruzado, primeira etapa, depois da cirurgia, depois de já teres feito idealmente a parte pré-operatória, é logo a seguir começares a fazer fisioterapia, no dia a seguir, começar a fazer um bocadinho de mobilização ativa para ganhos de flexão, extensão do joelho, diminuir o edema e começares a ganhar um bocadinho de controle voluntário do quadricípite.
Depois, isso estamos a falar da primeira semana. Depois começar a tentar fazer carga precoce, não é? O apoio, que é outra coisa que é importante explicar à pessoa, que é começar, quanto mais cedo começares a fazer carga, mesmo com as canadianas, melhor para o processo de cicatrização, para a diminuição de edema e para evitar a tal atrofia muscular. Depois, a partir ali da segunda, terceira semana, onde já esperamos que haja um controlo motor melhor, começamos a introduzir mais exercícios de isometria, de eletroestimulação muscular, porque a pessoa ainda não tem um controle voluntário do músculo do quadricípite, e então a eletroestimulação também vai ajudar nesse tipo de ganhos. E depois estamos a falar de uma recuperação que normalmente fala-se muito nos 6 meses, mas eu apontava sempre mais para os 9, porque 9 meses dão-te uma garantia que 6 meses não estão. Eu costumo dizer que se tudo correr bem, 6 meses dá-te uma garantia de começares a treinar integrado com a equipa. Mas depois tens ali entre os 6 e os 9 meses tempo mais que suficiente para debolares alguns déficits que possas ter a nível de força, de mobilidade, estás a entender? E o que nós sabemos é que 7 meses são melhor que 6, 8 meses são melhor que 7 e 9 meses são melhores que 8. Às vezes o que se tenta-se ir mal, e a comunicação social às vezes também não ajuda, às vezes elogiar bastante uma recuperação muito rápida. Mas aqui a questão é, o jogador até pode recuperar em 3, 4, 5 meses e não ter nenhuma lesão agora. Mas isso não invalida que se calhar daqui a 10 anos, quando já não for jogador de futebol e for uma pessoa normal, dita normal, que já não pratica desporto, possa vir a ter uma artrose no joelho, possa ter ali problemas graves, não é? Sim. E depois aí depende um bocadinho também, primeiro explicar à pessoa, ao atleta, esse tipo de problemas que pode advir de uma recuperação mais rápida e inadequada. E depois também perceber que o atleta tem todo o direito de dizer não, eu quero recuperar mais rápido, porque muitos deles são profissionais e ganham a vida nisso. Agora, o que eu acho importante é explicar todo esse processo e explicar que uma recuperação mais com os critérios todos, com a progressão bem feita e a apontar sempre, vamos falar dos 9 meses, porque fala-se muito nos 6, eu apontava sempre aos 9 meses. E depois uma coisa que é fundamental é ter, se tiveres uma equipa multidisciplinar à volta do atleta, não é? Se tiveres essa possibilidade, sendo no clube, ou mesmo, por exemplo, o Rui Santana, que é num clube amador. O seguro desportivo basicamente o que te faz é manda-te para uma clínica e tens um fisiatra que te guia, o cirurgião, que te guia o processo de recuperação, mas vê-te de 2 em 2 meses, quer dizer, não é suficiente. O importante, eu acho que é conseguir arranjar um nutricionista, um psicólogo, se os clubes tiverem isso ainda melhor, o médico de medicina desportiva, um fisioterapeuta, ter o apoio da família, ou seja, é o conjunto destas pessoas todas que envolvem um atleta, não é? Que vão também muitas vezes ser ou não o sucesso daquela recuperação, não é? Porque todos nós sabemos quando temos uma lesão, e se calhar todos nós, mesmo que seja a brincar com os amigos, já tivemos uma lesão, a primeira coisa que nós perguntamos é porque é que foi a mim, não é? Pronto, é aquela fase da raiva, da negação, todos os atletas têm, e eu até acho que é bom ter, porque quem não tem esse tipo de reação, se calhar é porque também não gosta muito do que faz, não é? Isso é a primeira questão. Mas depois tentarmos dentro, por exemplo, estamos a falar agora num contexto esportivo, tentar a equipa técnica, o staff, os colegas de equipa, a família, todos os elementos do staff, não é? Incluindo o médico cirurgião e o médico especialista, ajudar a pessoa primeiro a perceber o problema que teve, o caminho que vai ter, o processo que vai ter, explicar das etapas todas, explicar-lhe fundamentalmente que a recuperação não é uma linha reta, ou seja, não vai ser sempre a melhorar, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa que às vezes nas primeiras 2, 3 semanas tens logo ganhos de mobilidade e de força muito grandes, e a pessoa fica a pensar que realmente vai ser muito mais rápido. E não é. Mas se tu preparares a pessoa para, olha, atenção, que em determinado mês podes vir a ter uma dor maior, opa, é normal. Quando acontecer esse tipo de problema, de dor, de um edema que apareça, a pessoa já estando preparada para isso, já se vai dizer, o fisioterapeuta ou o médico disse que isto é normal, vou estar tranquilo. Estás a entender? Sim. Passa um bocadinho por aí. E mais do que termos, claro que há protocolos, há evidências científicas que nos levam a ter determinadas valências em termos de semanas, de meses, que nós sabemos que podemos introduzir determinadas cargas, determinados exercícios, mas o que aqui interessa é perceber que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, não é? Quer dizer, eu não posso fazer o mesmo tratamento para toda a gente, porque, primeiro, as capacidades físicas são diferentes, a forma de motivar o atleta
a forma de motivação e de perceber a lesão também é diferente de pessoa para pessoa, não é? E temos que respeitar a visão do atleta e da pessoa. Porque o que acontece muitas vezes a nível do futebol profissional é que nós esquecemos que o atleta é uma pessoa, não é? Vimos ainda o atleta muito como uma máquina e que tem que recuperar muito rápido e que depende, e ainda estamos a pôr um acréscimo de pressão naquele atleta que não vai ajudar em nada ao processo de recuperação. Para finalizar, depois também para passares para outros, depois volto a falar, que é assim, eu posso ter os índices todos físicos, de força, de mobilidade, fazer os testes isocinéticos que nos conseguem medir o nível de força, não ter edema, ter um bom controle motor, mas mentalmente aquela pessoa ainda ter medo, dizer-me que ainda não se sente confiante nem preparado para. Eu, como fisioterapeuta, nunca vou pôr aquela pessoa a treinar juntamente com os outros, mesmo que os testes físicos me deem todas as garantias para, porque só quando juntas a parte física e a parte mental é que vais conseguir estar próximo de uma segurança para ti, como fisioterapeuta e para o atleta que vai voltar ao jogo e ao treino, uma garantia que as coisas têm tudo para correr bem. Mas aqui o fundamental nisto tudo, e fora o protocolo, que é uma parte mais científica e que tem critérios, como é óbvio, de tratamento, não podes começar a correr, por exemplo, com 2 meses numa ruptura de cruzado. Por norma, começas a correr aos 3, 4 meses. Mas se calhar há atletas que até começam aos 5, estás a entender? Porque o que interessa é que aquela pessoa, quando começa a correr, tenha garantias em termos de força e de consistência e da própria mentalidade de estar forte para aquele momento, que as coisas corram bem. Não interessa acelerar o processo. Ou seja, o que eu quero dizer é que o fundamental também é haver uma boa comunicação. Havendo uma boa comunicação entre todas as partes, tudo fica mais fácil. Sim. Eu acho que esse ponto, o ponto mental e o ter medo, isso é um ponto essencial, e era por aí que eu agora iria pedir ao Pedro e ao Rui para darem a sua opinião. Basicamente, ou foi o tipo de pensamento que tiveram quando a lesão apareceu, e o Rui, por exemplo, já voltou. Tiveste medo em voltar a jogar? Como é que foi para ti? A nível de voltar a treinar, tive um bocado de medo ao início, normal, mas também foi tudo muito normal, porque eu, quando comecei a fazer trabalho de campo, foi mais ou menos com 6 meses. Ao início fazia só os exercícios de passe com a equipa. Mais para a frente comecei a fazer já exercícios onde eu estava a fazer jogo, em que não havia contacto para mim. Ou seja, eu estava sempre à vontade, se a bola não vinham ao choque, não podiam vir ao choque comigo. Isso deu para ganhar mais alguma confiança, nem que seja só com bola no pé, mas já me deu alguma confiança. Entretanto, quando eu estava quase para voltar, veio a pandemia. Estava mais ou menos um mês, e isto já, à partida já estaria apto, já treinava com mais à vontade, veio a pandemia, isto parou. E eu depois, naqueles 8 meses, continuei a fazer a minha recuperação em casa. Mais tarde comecei a fazer futeboladas com os amigos, onde já podíamos voltar a jogar, e isso foi um ponto benéfico para depois eu voltar já com menos medo e já com muito mais confiança para voltar a fazer na totalidade, para poder ir ao contacto, para poder dividir bolas. Ao início, quando comecei a jogar futebol, sim, senti medo, comecei mais na baliza, não ia tanto lá para a frente. Foi tudo um processo em que, depois, com o andar do tempo e à medida que ia jogando mais vezes, voltei a ganhar essa confiança, e quando voltei a treinar no meu clube já estava mais preparado para ir ao contacto, para ir ao choque, para dividir, para mudanças de direção, que ao início, a fazer mudanças de direção, ainda temos muito medo, porque ali o joelho é um suporte, é onde o peso do corpo todo cai para nós mudarmos de direção assim muito rápido, e foi tudo um processo natural, mas normal, pelo que eu via na clínica e pelo que o Pinto também me explicava quando fazia tratamento. E o acompanhamento do Pinto também foi excelente a nível psicológico, porque preparou-nos sempre para tudo. Ou seja, qualquer receio que nós tínhamos, qualquer medo, era sempre bem explicado, e éramos sempre motivados para continuar a fazer tudo direito e com a maior vontade. Pedro, se quiser dar a sua opinião acerca deste... Olha, em relação à minha, obviamente que nenhum de nós gosta de passar por uma situação de lesão, e é sempre um bocadinho, não é frustrante, mas o constatar, por exemplo, no meu caso, que acabas por ser uma coisa completamente normal, e de um momento para o outro, num término de um treino, acabar por ter uma lesão que me vai afastar pelo menos por 2 meses da competição, é sempre um bocado frustrante. De qualquer das maneiras,
até porque inicialmente, e o Pinho sabe que eu na altura quando tive a lesão direcionei-me ao Hospital de Aveiro, e até a primeira indicação que tive até não foi da fratura de perónio, mas sim apenas uma pequena fissura, e então acabei ali por ter um bocado de esperança que não fosse nada assim tão grave. Qualquer das maneiras, devido aos meios que conseguimos agilizar, mesmo no próprio dia para fazer a ressonância magnética, depois aquela meia hora, uma hora a seguir, que ao saber o relatório e a saber que tinha sido a fratura de perónio, enquanto não caiu a ficha, foi ali um bocadinho desolador. Mas de qualquer das maneiras eu acho que reagi bastante bem, porque a minha preocupação depois foi de que maneira ou com que celeridade é que eu posso tentar já marcar a operação, ou pelo menos já tentar ter uma avaliação de um ortopedista de maneira a verificar qual seria a melhor maneira para tratar. E eu falei logo com o Pinho e com o doutor e também com o diretor da clínica que me está a acompanhar em conjunto com o Beira-Mar, e eles disseram que muito provavelmente teria que ser submetido a uma intervenção cirúrgica porque se fosse um cidadão normal, o tratamento conservador poderia chegar porque não necessitava da consolidação do osso para fazer uma prática de alto rendimento, mas sendo jogador profissional assim o exigia. E então acaba por depois o que me custou mais, e eu transmiti muitas das vezes isso ao Pinho, foi o que me custou mais foi os dias até a operação, porque estivemos ali num processo de agilização com o seguro, para que as coisas fossem mais céleres possível, porque até lá tu não tens capacidade quase de fazer nada e estás a perder dias. Depois disso, após a operação, ter aqueles cuidados nos dias imediatamente a seguir, e a nível de receio, e agora que já estou numa parte da recuperação em que já estou no campo, a nível de receio, não tenho grande receio de como é que as coisas, até sendo que a lesão é um bocadinho distinta. Eu peço desculpa, mas a solução foi. Eu sei, estava a receber aqui uma chamada, desculpem. Como é uma lesão um bocado diferente, a minha lesão como foi a nível ósseo, acabei por, não tenho grande receio, tenho ainda alguma limitação a nível da articulação, mas que em conjunto com o feedback que me têm dado é algo normal, dada a intervenção a que fui sujeito, mas felizmente sempre tive ao meu lado profissionais como o Pinho, como também o Vítor Pimenta que me está a acompanhar, que me foram explicando as fases do processo. Obviamente que, e nesse caso tenho que tirar o chapéu a todos os responsáveis do Beira-Mar, porque sempre se preocuparam que eu, enquanto atleta, pudesse ter o máximo de acompanhamento possível, que me conseguissem dar todo o suporte que fosse necessário nesta fase em que não posso estar a fazer aquilo que mais gosto, mas ao mesmo tempo acho que nós temos que ser fortes intrinsecamente enquanto atletas para poder ultrapassar estas fases menos boas. Obviamente que vai haver sempre receios, vai haver sempre um bocadinho de frustrações numa fase inicial e essa situação de eu perguntar o porquê a mim, mas acho que acima de tudo temos que ser racionais e dizer, e é uma coisa que eu tenho tentado dizer a mim mesmo, é que falta menos um dia para eu estar a 100%. E cada dia que ganho é tentar ir buscar uma coisa nova, ir buscar um exercício novo que possa fazer sem desconforto da dor. Porque felizmente, no meu caso pessoal, e o Pinho que me tem acompanhado diariamente, não tenho tido grandes dores. Tem sido uma coisa que é mais a nível de mobilidade da articulação do que propriamente a nível de dor propriamente dita. E pronto, não é uma lesão dos ligamentos cruzados como foi o caso do Rui, mas são situações distintas, mas acho que tem que ser uma condição muito mais intrínseca para podermos recuperar nós próprios e depois darmos as ferramentas necessárias para, em conjunto com o nosso departamento médico, estarmos aptos o mais rápido possível, porque ao nível profissional, obviamente que temos outro tipo de valências que se calhar a nível amador outros não têm, mas também somos ativos distintos do que é a nível amador, e também é de todo o interesse da parte da estrutura do clube providenciar as melhores condições necessárias aos seus atletas para que consigamos rentabilizar o ativo que é o jogador. Exatamente. Pedro, já falou deste tópico, mas se quiser voltar a falar um pouco da parte mental do atleta, considera que é tão importante uma parte física numa fase
recuperação de lesão? Sim, eu acho que sim, acho que sem dúvida. Acho que o facto de nós ultrapassarmos rapidamente aquela fase que o Pedro Pinho falou há bocadinho, do porquê a nós, o questionarmos o porquê de ter sido a nós, porque estas situações, quem está a praticar um desporto com a visão do rendimento estará sempre sujeito a este tipo de questões. A lesões, obviamente, como podemos estar mais preparados do que outros, ou mais predispostos com alguns desequilíbrios musculares que possamos ter, mas ao mesmo tempo acho que quanto mais rápido ultrapassarmos essa fase de tentar perceber o porquê de ter-nos ocorrido a nós, mais facilmente nós vamos ultrapassar e tentar verificar que o trabalho que estamos a fazer a curto prazo, ou seja, em distintas fases da nossa lesão, seja na primeira semana, no primeiro mês, são sempre com o pressuposto de alcançar um final. E esse final é o retorno à competição, em princípio, com todas as condições e a 100%, pelo menos igual àquilo que estávamos antes da lesão. E nós acho que devemos focar muito mais naquilo que é o fim do processo do que propriamente às vezes nas partes. Sabemos que as partes em conjunto vão verificar-se para um bem comum, mas focarmos muito no final do e eu estarei pronto daqui a 2 meses, 3 meses, 4, dependendo da tipologia da lesão, e vou voltar a fazer aquilo que mais gosto. Acho que isso é o mais importante, ultrapassarmos rapidamente aquela fase inicial e tentarmos pôr os pés ao caminho para que as coisas corram dentro da sua normalidade, e obviamente que tentar agilizar quando somos submetidos a uma operação cirúrgica, tentar agilizar o mais rápido possível, porque isso aí são dias, obviamente que uma lesão do cruzado, como é o caso do Rui Pedro, é diferente, e o Pinho explicou aqui há pouco muito bem, mas no meu caso era quanto mais rápido melhor, porque aí são dias ganhos, necessariamente. Eu então também fazia esta pergunta ao Pedro Pinho. Basicamente, essa parte, eu sei, é fisioterapeuta, não é psicólogo, mas considera a parte mental também um set ser tão importante como a parte física. Não, é importante, por exemplo, nós no Beira-Mar, até desde a época passada, agora até temos um mental coach que ajuda nessa valência, ou seja, só por aí, se as estruturas, neste caso no futebol, já têm pessoas dessa área, é porque realmente percebem que é importante, a todos os níveis, não é? E é muito importante, repara, a parte mental é muito importante, às vezes, nem só pelo medo, mas da forma como tu encaras uma lesão, porque eu já tive pessoas, eu vou falar de atletas e pessoas, não interessa, que vão muito a medo para o processo de recuperação, tudo lhe dói, tem medo de mexer, tem ali um processo ainda que vai complicar um bocadinho ao início, porque tu vais ter que explicar que é normal doer um bocadinho, vais trabalhar, e depois tens o outro lado, tens pessoas que chegam à tua beira, como eu tive no CMM, e o Rui até estava na mesma altura a tratar o Rui, que é um rapaz que também joga no Distrital, que é o Tiago, que me chegou lá e disse, eu quero recuperar muito rápido, ou seja, tu vês que é uma pessoa super motivada, mas é uma motivação má, porque o que ele me disse foi logo, eu quero recuperar muito rápido porque eu já fui operado ao joelho direito, também ao cruzado, e recuperei em 3 meses. E eu parei, ainda não o conhecia, disse, parei, assim, meio um bocado assustado com aquilo que ele me disse, porque ninguém me explicou que se calhar a lesão que ele tinha tido no joelho agora foi devido a essa má recuperação que ele fez. Quando eu lhe disse, olha, mas tu já percebeste que agora estás cá outra vez? A resposta dele foi, mas agora foi no outro. Ou seja, para ele foi um azar, lesionou-se no outro joelho, a mesma lesão, mas no outro joelho. Ou seja, ele estava a ver o joelho como só um membro e não como um todo, um corpo todo, ou seja, mas ninguém conseguiu explicar que se calhar aquela lesão, se calhar não, quase certeza, uma pessoa que recupera um cruzado anterior em 3, 4 meses, ainda para mais num jogador amador, tem tudo para correr mal, não é? Isto para te dizer, a parte mental não é só o ter medo, a parte mental é também um bocadinho gerir expectativas. Tu nem podes estar nem 8 nem 80, tu não podes ter uma pessoa que esteja, como o Pedro disse muito bem, sempre a pensar no pior, mas também tens que pôr um bocadinho de travão naquela pessoa que está a tentar acelerar um processo que demora o seu tempo. Por isso é que eu disse ao bocado na conversa que é explicar todas as fases, explicar todo o progresso e o que tu vais encontrar em cada fase, e explicar que tu só passas para aquele andar, não é? Vamos falar, por exemplo, em andares,
quando já tivesse superado todas as escadas do anterior. Por exemplo, o meu trabalho na clínica, quando o Rui foi tratado, tinha aspectos bons de trabalhar em clínica e aspectos menos bons. Um deles é a falta de tempo, que tens muitas pessoas para tratar. Mas, por exemplo, eu tive que me adaptar nesse tipo de clínicas quando começaram a aparecer casos destes no cruzado, porque eu não tinha muito tempo, infelizmente, para estar com eles. Então tive que arranjar soluções. Até eu, como fisioterapeuta, não podia também estar a massacrar e não tenho tempo para tratar as pessoas como quero. Eu tinha que arranjar, é o que o Pedro diz, eu tinha que arranjar soluções para dar, no pouco tempo que eu tinha com cada um, o melhor tratamento possível e ao mesmo tempo motivá-los. Então uma das formas foi muito fácil, se eu estou com 5, 6, 7 pessoas a tratar cruzado, eu vou começar a tentar metê-los no mesmo horário, que é para eles automaticamente ajudarem-se uns aos outros, porque é muito fácil tu criares empatia com uma pessoa que passou pelo mesmo processo que tu passaste. Então o Rui é testemunho, o que é que eu fazia? Imagina que o Rui estava com uma recuperação de 4 meses e entrava-me uma pessoa com um mês, porque às vezes nas clínicas entram só passado um mês, pronto. Entrava com um mês. Eu quase que pedi ao Rui para ser o mentor dessa pessoa. Estás a perceber porquê? Porque imagina que tu te lesionaste no cruzado e tinhas uma dor específica, num ponto específico no joelho. Pinho, é normal? E eu, como fisioterapeuta, até sabia que era normal e dizia-te que era normal, mas tu ias sempre pensar assim, este gajo está-me a dizer isto porque é para não ficar triste, não é? Mas se calhar se fosse o Rui, que teve o mesmo problema que tu, a dizer isso, tu ias ficar logo com mais tranquilidade. E tem outra vantagem que é, tu estás com um mês, mas tu estás a ver, é o que o Pedro está a dizer, disse ao bocado, pôr mais um exercício. Imagina que tu estás a ser tratado com um mês e estás triste porque ainda fazes coisas que para ti são muito básicas. Mas olhas para o lado e está um rapaz com 2 meses que já está a fazer aquilo. Ou seja, tu consegues perceber que se trabalhares de uma forma progressiva, consistente e estiveres motivado e focado, daqui a um mês estás igual a ele. Ou seja, consegues visualizar o teu futuro. A vantagem de trabalhar em clínica, na minha opinião, e que me ajudou bastante no meu trabalho, foi essa. Foi criar um núcleo, aquilo acabava, nós até brincávamos, dizíamos que era a equipa dos LCAs, não é? Porque foi uma fase que houve ali muitos. E eu ficava contente por, num processo de prolongado, que é amassador, todos os dias ir para a clínica, estás ali 2, 3 horas, não é? Mas ao mesmo tempo chegava ao fim do dia e dizia, a malta está aqui, tu vias que eles não estavam desanimados, não estavam tristes, acabava por se calhar ser ao final do dia, muitos deles até visse que gostavam de ir para lá e não deixavam de ter momentos de tristeza e de desânimo, mas quer dizer, estás desanimado, não há melhor coisa do que teres outras pessoas ao teu lado para te puxar para cima, estás a entender? E isso é um trabalho de clínica, que consegues fazer isso. Por exemplo, eu agora que trabalho num contexto mais particular e tive, eu digo a felicidade, porque é uma área que eu gosto de trabalhar, ter 2 cruzados agora para tratar. E tratei-os de forma individual, até por causa da situação do Covid. A vantagem que te dá é que tens um trabalho completamente personalizado, estás ali 1 hora, 1 hora e meia só com aquela pessoa, consegues dar uma atenção diferente à pessoa, consegues explicar tudo ao pormenor, consegues fazer testes de avaliação, avaliar e reavaliar para perceber a progressão, consegues dar um tipo de acompanhamento que numa clínica não consegues. Mas também sentia que às vezes faltava ter outra pessoa ao lado com o mesmo problema para às vezes desbloquear aquela parte mental do género, ele também faz, eu vou tentar fazer um bocadinho de esforço para tentar superar aquela dor mínima, não ligar tanto à dor. Um bocadinho por aí. Mas nós sabemos que é como na vida, quer dizer, nós temos jogadores que são mais resilientes à dor que outros e nesse aspecto acho que é como o Pedro disse ao bocado, quer dizer, cada pessoa tem que também puxar um bocadinho dessa forma de encarar a lesão de uma forma positiva, porque por muito que os outros queiram ajudar, se tu te afundares, se estiveres sempre a pensar no mal, na parte negativa, vai ser complicado. Agora, uma coisa é certa, eu posso ter 2 pessoas com a mesma lesão, tenho a certeza absoluta que a pessoa que tiver uma mentalidade positiva, que enfrenta a dor de frente, que veja, como o Pedro diz, o futuro, eu quero é ficar bem, eu quero chegar lá, tiver este tipo de pensamento, é uma pessoa que vai ser muito mais fácil de recuperar e é uma pessoa que vai, não digo mais rápido, mas vai chegar com uma consistência ao processo final com muito mais qualidade. Para finalizar esta parte, eu costumo dizer às pessoas que é assim, num qualquer processo de recuperação, desde o mais simples ao mais grave, nós de Aveiro para Lisboa temos várias estradas, vários caminhos, nós não temos que seguir sempre o mesmo caminho. Se aquela pessoa tem um bocadinho mais de medo de fazer aquele tipo de tratamento, ok, vamos tentar trazê-la por outro caminho, daqui mais à frente já vai conseguir fazer aquele exercício, mas o destino final vai ser o mesmo e vamos lá chegar. Uns mais rápido, uns com mais competência, outros mais devagar, mas o que interessa é lá chegar com competência e com as fases todas feitas. Por exemplo, aquele rapaz que nos chegou e disse que recuperou em 3, 4 meses, ele nunca na vida pode ter feito
as progressões e ter passado pelas fases todas. Houve ali uma altura da recuperação que teve que saltar alguma etapa. Agora, se tu não tiveres pessoas competentes, e não é competência, às vezes há pessoas competentes, não há pessoas com tempo para explicar isto às pessoas, porque cada vez mais nós vimos consultas médicas de 2, 3, 4 minutos, onde temos, se calhar, profissionais de saúde que nem olham para a pessoa, olham para o computador enquanto estão a falar contigo. Quer dizer, se tu não crias empatia, se tu não mostras preocupação, se a pessoa que está com uma lesão não vê que tu não estás nem a fazer um esforço para tentar pôr no lugar dela, o caminho, por muito competente que seja, está logo condenado a um sucesso, porque a parte da pessoa é mais importante muitas vezes do que todo o processo de recuperação. E, por exemplo, em relação aos fisioterapeutas, todos nós, se tivermos vontade de aprender, os meios de comunicação, a forma, os livros, os artigos, são todos os mesmos. Muitas vezes o que difere uma aceitação melhor por parte daquele terapeuta em determinado tratamento são as soft skills, é a forma como tu crias empatia, a forma de preocupação, uma simples mensagem ao fim do dia a perguntar se está tudo bem, pode parecer uma coisa de simples, mas para a pessoa que está a receber é uma lufada de ar fresco, ou seja, é um fator de motivação, como quem diz, eu não estou sozinho nesta luta, eu tenho alguém que está preocupado comigo e que está realmente aqui para me ajudar. E é uma simples mensagem que demora 5 segundos a mandar, estás a perceber? Às vezes são estes pormenorzinhos que acabam por ser uns pormaiores no sucesso de uma recuperação. Agora, que a parte mental é fundamental, porque se tu podes estar muito bem fisicamente, podes estar com os critérios todos para avançar para um retorno ao campo com a equipa, mas se mentalmente não estiveres preparado para isso, não podes avançar. Eu então ia só voltar ao Santana, este assunto também já foi muito falado. Existe uma grande diferença, provavelmente, do futebol amador e o futebol profissional, e existem vários jovens que têm lesões muito graves, jogam no futebol amador. Eu ia perguntar ao Santana se tiveste apoio se tiveste o apoio necessário para poderes voltar ao ativo. Então, isto é assim, quando é no futebol amador, há 2 etapas. A primeira etapa é o clube ativo ao seguro, e eu tive cerca de 3 meses e meio, 4 meses na clínica, com o Pinho, que só ia à clínica, nunca ia ao clube, porque era a hora do treino e eu tinha que ir todos os dias à clínica, porque era os protocolos do seguro, e tive que fazer isso. Passando os 3 meses e meio, 4 meses, fui tratado no clube, onde o clube se disponibilizou a oferecer ao fisioterapeuta, onde eu era tratado no clube, mas pronto, é como o Pinho disse há bocado, é diferente de estar a tratar um jogador que veio de uma operação, onde tem atletas, se calhar, para recuperar para o fim de semana, e tem que jogar no fim de semana. A lesão era mais prolongada, ou seja, por vezes, se calhar, ia lá, fazia o meu trabalho individual, e só no final de todos serem vistos, é que eu era visto pelo fisioterapeuta, porque como nós somos amadores, só temos um fisioterapeuta, não temos o privilégio de ter ali uma equipa médica ao nosso dispor. Mas o clube se disponibilizou sempre a oferecer tudo que podia, por vezes até ia à clínica particular do nosso fisioterapeuta do clube, por vezes ia lá ao espaço dele para fazer mais alguma coisa que fosse necessário, e trabalhava no clube e tentei conjugar depois por mim em fazer outro tipo de coisas, neste caso ir ao ginásio, e tentar também tentei sempre manter o contacto também com o Pinho, porque como eu me tinha acompanhado desde o início, também tentei manter sempre o contacto e fazer perguntas e questões e no que é que poderia melhorar, no que poderia fazer. E também, pegando o tópico que o Pinho disse antes, que foi ele na clínica, uma coisa é verdade. Nós todos, eu pessoalmente, conheci muita malta na clínica a recuperar. E parecendo que não, ainda hoje mantemos o contacto e falamos diariamente. Ou seja, aquilo ficou mesmo um núcleo, onde nós nos ajudávamos aos outros e era se calhar, tendo o azar, aquilo até foi a nossa sorte. Foi uma possibilidade para a mudança. Também é uma das frases que guardei da recuperação, que o Pinho dizia muitas vezes, que a lesão pode ser o azar e porque nós, mas se calhar até uma sorte, porque podemos recuperar, podemos voltar muito melhores, podemos melhorar em aspectos que antes se calhar nem achávamos que era importante, mas que fazem todo o sentido, melhorar índices musculares, coordenação, até a nível físico e mental foi excelente, e a parte motivacional também influenciou bastante.
Queria também então ao Pedro Soares esta pergunta, se sempre sentiu todo o apoio necessário para... Sim, sim. Eu como disse há pouco, o Beira-Mar e toda a sua estrutura providenciou-me desde o primeiro dia, desde a primeira hora em que sentiram que a lesão podia ser grave, todo o acompanhamento possível. A partir do momento em que no próprio dia soubemos que a lesão era a fratura do perónio, sim, providenciaram todo o apoio a nível de estrutura, vice-presidente, presidentes, diretores, a ligar-me a perguntar se eu precisava de algo, até porque era uma fase em que tinha a mobilidade reduzida, a nível mesmo de casa, se eu precisava de alguma coisa, porque pronto, também estamos nesta fase em que caso a minha família tivesse algum caso relacionado com Covid, o que felizmente até à altura não se passou, poderia às vezes condicionar mesmo este tipo de mobilidade que eu tinha e algum tipo de solicitação a nível de coisas de necessidade maior, de maior necessidade para casa, e isso não se verificou, graças a Deus, mas todo o apoio foi prestado, a coordenação com o Pinho foi excelente, de maneira que, e até é engraçado, eu tive a operação marcada para uma entidade hospitalar, que depois veio-se a verificar que não tinha protocolo com o seguro que estava abrangido com o clube, e tivemos que remarcar quase em contrarrelógio, isto de uma quinta para uma segunda-feira, porque sabíamos que quanto mais rápido fosse operado, mais rápido voltaria, porque no caso da minha lesão, assim se justificaria. Mas a nível de toda a estrutura, é um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer, as diferenças entre um clube amador e um clube profissional. Felizmente eu tenho a possibilidade de estar num grande clube como é o Beira-Mar, consigo ter a facilidade de manhã, enquanto treinarmos, estar com o Pinho, com o outro fisioterapeuta, ainda temos uma outra pessoa auxiliar que nos presta toda a ajuda no treino, e tentamos coordenar, e eu já nesta fase com o Pinho, a nível de trabalho dito de marquesa, de reforço, depois mesmo com o ginásio, com essa facilidade que temos a nível do clube, e depois agora com a passagem para o trabalho de campo, e ao mesmo tempo à tarde, que acabei de sair mesmo agora, de estar numa clínica que também tem essas facilidades a nível de reabilitação muscular, onde tenho nova etapa de reforço para estar cada vez mais próximo daquilo que são os índices físicos. Os cardiovasculares vão estar ainda a recuperar de acordo com à medida que vou sendo sujeito a novos estímulos a nível físico, mas cada vez melhor, e felizmente o facto de estar num clube que me providencia todas estas facilidades, não tenho a mínima dúvida que ajuda a uma recuperação muito mais célere. Então, agora, para finalizar este momento, passaria a palavra ao Pedro Pinho. Se quiser dar também a sua opinião sobre este tópico, uma mensagem para pessoas que estejam a ver isto, passaram por lesões, que estejam em lesão, para finalizar esta conversa. O que eu costumo... eu para já fico contente porque o Rui já me poupou o trabalho, que eu ia dizer isso mesmo, que a frase que eu costumo usar porque ouvi um colega meu a dizer, e eu gosto de ficar com frases e com citações que acho que fazem todo o sentido, e uma delas é: a lesão é uma oportunidade para a mudança, e realmente é. E o Rui, sem eu ter falado no assunto, fico contente porque uma pessoa que passou por mim muitos meses da recuperação, primeiro fez amigos, que eu sei que fez, porque o Rui... eu sou uma pessoa que está atenta a tudo, fico contente quando uma pessoa que teve a recuperar da mesma lesão que ele, um miúdo de 16, 17 anos, foi fazer o primeiro jogo depois da lesão. O Rui não o conhecia de lado nenhum antes da cirurgia, foi ver o jogo dele. Isso, para mim, mais importante, se calhar, para mim, que a recuperação completa do Rui e do Gonçalo e dos outros todos, o facto do Rui ter a capacidade de perceber que era importante para ele, para o Gonçalo, neste caso, que jogava no Tabueiro, jovem, o Rui está presente num jogo dele, não é? Isso para mim, acho que o meu trabalho, só isso demonstra que o meu trabalho foi competente, e fico todo contente. Quando eu trato miúdos de 16, 17, 20 anos, tratei senhoras com 40 anos que a única coisa que faziam era ir de vez em quando ao ginásio, mas eu tratavas da mesma forma como um atleta, juntavas ao grupo, para mim eram iguais. Homens, mulheres, mais velhos, mais novos, era igual. Mas o Rui, o que eu tentei mostrar para eles era que
em termos físicos, em termos mentais, eles vão ser pessoas de certeza absoluta. Quem passou por um processo de recuperação de uma lesão mais grave vai ser uma pessoa mais resiliente, vai ser uma pessoa que já não vai dar tanta importância, se calhar, a coisas mínimas, a problemas da vida que nós às vezes nos queixamos. Tenho a certeza absoluta que vão encarar esses problemas de outra forma. O Rui, quando me diz que a lesão para ele foi muito importante, porque se sente uma pessoa neste momento mais forte, com uma capacidade mental mais forte, teve a capacidade de dizer que tem amigos agora, que pessoas, 3, 4, 5, 6 pessoas que não conhecia, que agora são amigos dele, teve a capacidade de perceber que era importante para o miúdo ele estar presente no regresso dele, porque aí está, porque é o que eu digo, a tal situação do mentor, entre aspas, quer dizer, eles estão todos na mesma luta, eles querem todos ficar bom, eles preocupam-se se estás com dor, se não estás, não te preocupes com isso, que vais ver que daqui a um mês vai estar melhor. Isso para mim é que demonstra a efetividade de um tratamento, e num clube é igual. Num clube, por exemplo, estamos a falar no caso do Beira-Mar, o facto de hoje em dia as redes sociais são fundamentais. E há coisas muito simples, como às vezes parece que se faz só para parecer bem, mas não é só para parecer bem, e mesmo que fosse, era importante. O Pedro teve uma lesão grave, o Beira-Mar ganhou um jogo, dedicou ao Pedro, pôs uma camisola, dedicou a vitória ao Pedro. Parece que não. Para quem está a jogar naquele momento e está bem de saúde, é um gesto simples, mas para quem está do outro lado, é uma coisa de extrema importância, porque uma pessoa que acaba de se lesionar, que sabe que vai estar parado 3, 4 meses, isto no futebol é tudo muito efêmero. Tu hoje és o melhor jogador, a partir do momento que estás com uma lesão de 9 meses, és encostado a um canto em muitos clubes, é assim que funciona, e tu deixas de ser o melhor jogador da equipa, ou um jogador muito importante, para um jogador que está ali na Marquesa há 9 meses, e as pessoas preocupam-se contigo durante 2, 3 semanas, mas que depois no futuro já nem só te dizem bom dia e boa tarde. Que estás a perceber, é um bocado ingrato esta situação. E perceber que todos nós, dentro de uma estrutura, seja ele em clínica, seja ele em contexto de clube de futebol, todos nós somos importantes para a recuperação e para atingir os objetivos. No caso do futebol, os objetivos é atingir os objetivos propostos no início da época. No caso de uma clínica, o objetivo é chegarem ao fim e estarem todos contentes porque recuperaram, um para dar as caminhadas dele, outro para saltar à corda, outro para andar de bicicleta, outro para jogar à bola com os amigos, não é? Isso é que nos deixa, pelo menos a mim, isso é que me deixa feliz de passar um bocadinho essa mensagem. Há 2 frases que eu digo, que é: a lesão é uma oportunidade para a mudança, e é devagar que eu tenho pressa. O devagar que eu tenho pressa, até deixava sempre um papel sem conhecer as pessoas no primeiro dia. A pessoa chegava-me à Marquesa, um bocado desanimada, outros mais acelerados, e eu no final, sem dizer nada, deixava o papelinho só a dizer: devagar que eu tenho pressa. Que era para a pessoa ir para casa pensar como quem diz: tenho que ter calma, eu vou lá chegar, mas vai ser devagar e vai ser de forma consistente. E às vezes não é preciso falares muito, é deixares o papel, é deixares a mensagem na altura certa, e depois também deixares a pessoa interiorizar, pensar, e o importante nestes processos é tu dares autonomia à pessoa que tens à frente, para ela perceber que não é o fisioterapeuta que vai fazer milagres, aqui ninguém faz milagres, aqui o que se tenta fazer é não fazer as neiras, primeiro, não é? Ter os critérios, ter as formas de progressão bem assentes e não fazer as neiras, e depois mostrar à pessoa que temos à frente e que estamos a ajudar a tratar, que a maior parte da preponderância daquela recuperação vai ser dela. O fisioterapeuta, a função que tem é auxiliar, dar as ferramentas para a pessoa de uma forma muitas vezes autónoma e evoluir. Basicamente, não há cá milagreiros, não há cá salvadores da pátria. Aqui pessoas que têm que trabalhar de forma competente, e ainda bem que há estas conversas para a informação chegar a cada vez mais pessoas. Porque hoje em dia o Rui, de certeza absoluta, para o tipo de discurso que ele está a ter aqui, e o Pedro, mas o Pedro já jogou noutros patamares, já tem outro tipo de experiência em termos de lides desportivas, mas para o Rui, que jogou nas camadas jovens e no clube amador, se tiver um colega de equipa, infelizmente tenha a mesma lesão que ele, eu tenho a certeza absoluta que ele já lhe vai conseguir explicar muito, mas de forma precisa, as etapas que vão acontecer, o que é que ele vai ter que ter, a força de vontade que vai ter, e metade do trabalho está feito por um colega de equipa, estás a entender? Mas para isso existir tem que haver informação. Os fisioterapeutas, eu falo da minha profissão, têm que ter o cuidado de não tratar a pessoa: anda cá, vais fazer isto, aquilo e aquilo outro. Não, explicar o que vamos fazer, o porquê, que é para a pessoa não se sentir tipo ali um fantoche que está ali a mando de um terapeuta que vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, até porque estamos a falar de recuperações muito longas. O que tu tens que fazer é que aquela pessoa primeiro tenha confiança em ti e depois que se sinta motivada, não é? Em estar, porque para finalizar, não me interessa ter uma pessoa motivada um mês.
Porque há muitos que só estão motivados um mês, que é aquela fase inicial, está tudo. A mim interessa-me ter uma pessoa motivada num processo, por exemplo, de cruzado anterior ou de ruptura de tendão daqueles durante 6, 7, 8, 9, 10 meses. Isso é que é importante. Agora, estar motivado um mês é quase como a equipa estar o primeiro mês em primeiro e depois descer a divisão. Isso não interessa, não é? O importante é definir desde o início isso e criar ali um espírito positivo à volta de uma situação difícil, que é uma lesão, e tentar criar uns obstáculos, tentá-los superar para tornar mais forte. E basicamente acho que é isso. Então, acho que vou dar por terminada esta nossa conversa. Muito obrigado a todos por terem participado mais uma vez. Acho que foi incrível termos estas visões tão diferentes. E então, muito obrigado. Foi produtivo, sim senhor. Muito obrigado. Obrigado, então. Tchau.